Boa tarde. Estão a ouvir? Sim. Eu começo por acrescentar duas pequenas notas àquilo que a Manuela teve aqui a apresentar. Obviamente começar por dar as boas-vindas, agradecer a vossa presença e agradecer ao Mirafórum e à sua equipa ter proporcionado o lançamento, na verdade é mesmo o lançamento das ideias, mais do que uma apresentação. E começava por pegar em duas coisas que a Manuela referiu e dizer que a festa para nós ainda é maior, porque efetivamente esta é a primeira apresentação que o livro Belgrado Concrete da Inês Doreiro tem, portanto é muito simbólico que também seja aqui no Porto, e ainda mais simbólico que seja neste espaço, que dá para perceber, por aquilo que foi dito e por aquilo que eu também vou acompanhando, sobretudo também pelas redes sociais, que este é de facto um lugar de encontros, um lugar de good vibes, como estava a dizer, mas eu diria, usando uma palavra em português que eu gosto muito, particularmente, um lugar de vontades. Portanto, acho que realmente nos juntamos todos, as vontades todas, para que este lançamento fosse aqui, o que é muito simbólico para a galeria e muito simbólico também para a Inês. Este livro tem vários intervenientes, alguns dos quais estão aqui presentes, portanto, desde logo, obviamente, a Inês, que dispensa apresentações, o Cláudio Garrulo, que também está aqui na mesa, que fará depois, falará enquanto editor e coordenador do livro e desta coleção que é essencial da Galeria das Salgadeiras, e a Andréia Garcia, que escreveu um ensaio crítico, arquiteta, fez um ensaio crítico sobre o livro, este trabalho da Inês, feito em Belgrado. Portanto, muito genericamente, eu vou fazer uma pequena apresentação ou falar um pouco da minha relação com a Inês e com este trabalho enquanto galerista. Na verdade, eu conheço o trabalho da Inês, como a maior parte das pessoas que aqui está, já há muitos anos, e foi com grande satisfação que começámos a colaborar de uma forma mais próxima em 2019. Com a pandemia perdemos todos um bocadinho a noção do tempo. Em 2019, onde foi pela primeira vez, ela fez uma exposição individual connosco na Galeria das Salgadeiras em Lisboa, e que foi um processo, foi a primeira vez que trabalhámos juntas, e o processo foi para mim muito enriquecedor e muito interessante, porque também foi de descoberta. Obviamente que eu conhecia o trabalho dela, conhecia a forte relação que o trabalho fotográfico da Inês tem com o espaço, com a arquitetura, sobretudo com os espaços interiores, com esses lugares interiores que aparecem muitas vezes retratados e representados e interpretados na fotografia da Inês. Mas como era a primeira exposição que a Inês fazia em Lisboa, eu achei que seria interessante, e trabalhámos em conjunto as duas, apresentar um conjunto de séries, em vez de ser uma série só, como vai acontecer agora no dia 2 de junho, em que faremos a apresentação da série da exposição Belgrado Concrete. Trabalhámos várias séries, e isso permitiu realmente, por um lado, o público de Lisboa ter um conhecimento mais vasto e mais aprofundado do trabalho da Inês, e para nós, sobretudo para mim, enquanto galerista, enquanto curadora, foi uma descoberta, e contámos uma outra história a partir de imagens que já tinham sido apresentadas de uma forma individual. Daí surgiu, porque enfim, também queríamos apresentar algo de inédito, daí surgiu uma residência que ela tinha feito em Tóquio, e apresentámos pela primeira vez a série Antecâmara, que era um conjunto de fotografias que a Inês tirou em Tóquio, e que tem sido representada em várias exposições coletivas depois dessa apresentação. Portanto, este foi o primeiro contato que eu tive com a Inês, na exposição que apresentámos em 2019. Depois disso, fomos juntas a Belgrado, participar também nesta residência. Levámos também a exposição Antecâmara, que tinha resultado da residência artística a convite do Belgrado Photomonth, e depois surgiu a possibilidade de fazer uma residência em Belgrado. Eu recordo-me das primeiras tinha estado em Belgrado em 2018, pela primeira vez, com o Cláudio Garrulo, que pronto, fui como, nessa perspectiva, foi como sua esposa, portanto não tinha nada a ver com o que ele ia fazer, era precisamente sobre a série PH, mas quando estávamos a percorrer as ruas de Belgrado, pensámos de imediato que a Inês ia adorar estar naquela cidade.
e ainda nem tínhamos sequer uma relação profissional as duas, mas foi logo de imediato que surgiu essa ideia. E fiquei muito satisfeita quando o ano passado realmente se concretizou essa ida da Inês e voltará a acontecer depois do Porto e aqui do Espaço Mira. O livro será apresentado no dia 20 de maio em Belgrado, no âmbito também do Belgrado Photomance. Portanto, isto tem um bocadinho, no fundo, o que eu queria, e com isto vou depois passar a palavra aos outros intervenientes. Com isto eu queria-vos contar aqui um pouco esta história de como é que de repente as coisas se vão acumulando ao longo da nossa vida e nós sentimos que há como que um rastro que vai ficando. Portanto, dessa primeira ida a Belgrado surgiu depois este convite e esta ideia de levarmos a exposição Antecâmara para participar no Festival de Belgrado de fotografia, que tem sido anual, mas agora passará a ser de 2 em 2 anos, e de repente a Inês fica lá, creio que uma semana, mais ou menos, 10 dias, pela primeira vez, e resultou este livro e daqui irão resultar outras coisas. Assim espero que também aconteça, de certa forma, aqui com o Espaço Mira, e que deste primeiro encontro presencial e físico, que são, enfim, que são, as emoções passam e as vontades surgem de outra forma, portanto, também surjam outros projetos com a Galeria das Salgadeiras. Nós estamos prestes a fazer 19 anos, e foi precisamente para celebrar essa data, para nós é muito importante. A galeria foi criada no dia 4 de julho de 2003 e foi precisamente para celebrar esta efeméride que nos lembramos que seria importante de deixar algum arquivo e deixar alguma memória que desse, enfim, para o futuro, que desse essa continuação daquilo que tem sido o nosso trabalho. E nesse contexto surgiram estes livros com a chancela da galeria, o da Inês, que faz parte dessa coleção. São 4 neste momento e, portanto, neste momento eu passo a palavra ao Cláudio, que poderá falar um pouco também sobre eles, e depois falará a Andreia Garcia, no final a Inês, e depois abrimos às vossas perguntas e fazemos isto mais informal. Está bom? Muito obrigada. Boa tarde. Obrigado. Vou começar por pegar também nas palavras da Ana e na questão das vontades, porque acho que com essas vontades que surgem estas oportunidades também e estes trabalhos, nomeadamente o da Inês. Eu, se calhar, não vou falar tanto do trabalho da Inês, porque deixo essa parte para a Andreia, mas vou tentar contextualizar como é que este livro surge no âmbito de um outro projeto mais amplo, que é a Galeria das Salgadeiras, que a Ana fundou há quase 19 anos e que tem esta missão de levar um verbo que ela criou, que se chama limundar, que é juntar exatamente essas palavras. O verbo ainda não está no dicionário, eu digo ainda porque acho que virá a estar. E foi com essas vontades que nós juntámos um conjunto de artistas. Vou deixar o Inês para o fim, mas conseguem-me ouvir sem microfone? Sim. Mas é melhor o microfone por causa da para gravar, gravação ok. do vídeo. Sim, vai ser mais difícil coordenar. Pronto. Este livro da Inês, o Belgrado Concrete, eu depois posso chegar a passar, se quiserem ir folheando os outros, porque o da Inês acho que já tiveram acesso ou viram a ter acesso. Mas faz parte deste conjunto, desta coleção de livros com a chancela da Galeria das Salgadeiras, que tem neste momento já 4 livros editados e um também ainda não foi lançado. E vou começar por esse que ainda não foi lançado, que é este que tem aqui à frente, que se chama Rising, do Rui Soares Costa, e que tem a ver com um projeto que ele desenvolveu no âmbito da relação que tem com a galeria e com outros espaços da arte contemporânea. O Rui é uma pessoa que vem de outra área, vem da psicologia, com doutoramento, pós-doc, etc. Ele largou tudo para fazer um curso de desenho e hoje em dia só se dedica ao desenho. A pessoa vai buscar esse método científico para desenvolver o seu trabalho e no âmbito disso criou aqui um modelo em que cria desta série que tem 3 vetores, tem a ver com a questão da geolocalização, a questão do tempo e também a relação da peça com o zero hidrográfico, e são peças que ficaram durante 3, 4, 5 meses durante todo esse tempo dentro do rio e acaba por ser o tempo a criar o desenho da peça original. Portanto, este é um livro, é um dos primeiros livros da coleção que ainda não foi apresentado, vamos apresentar ainda
ainda durante, não sei, não está marcada a data, mas nos próximos 2 meses. Este é o Sol, do Rui Horta Pereira, foi apresentado também já na Galeria das Salgadeiras e reúne um conjunto de trabalhos que têm a ver com esta relação que o Rui tem, tirando partido dos recursos naturais e do reaproveitamento dos materiais. Neste caso são tudo desenhos feitos com o sol. Ele cria umas caixas em que os desenhos depois estão 3, 4, 5 meses ao sol e depois, obviamente, há aqui uma relação também entre a escultura, porque alguns destes desenhos são primeiro esculturas que ficam ao sol, depois ele desdobra e cria o desenho final. Portanto, foi a segunda edição que fizemos nesta coleção. Sobre este não vou falar muito porque é o meu e eu não gosto de falar muito sobre... acho que não é o âmbito, mas chama-se Sarkis e é a última exposição que fiz na Galeria das Salgadeiras, que tem um texto do Manuel João Vieira. Isto só para contextualizar o livro da Inês, que é o que nos traz aqui, e porque é que fazemos isto. Acho que antes de começar a falarmos dessa parte importante que é nós não estarmos cá, mas a obra ficar cá. E o digital é muito importante e obviamente que é uma boa ferramenta de comunicação, mas os livros é aquilo que enquanto as exposições que acabam por ser efêmeras, o livro é aquilo que faz com que a obra perdure. E nesse sentido há esse investimento na criação de uma coleção de livros que preservem uma parte dessa memória e deste trabalho que está a ser desenvolvido por Inês e por os outros artistas. Este trabalho com a edição, e normalmente aqui tenho que agradecer a 2 pessoas, além da Inês, da Ana e da Andreia, que fizeram parte especificamente do livro da Inês, mas depois de uma equipa que fez parte de toda a coleção. E tenho que agradecer ao Rui Moreira, da Maia Douro, ao Rui Oliveira, da Maia Douro, peço desculpa. Sim. Ao Rui Oliveira da Maia Douro, que tem sido incansável e é uma gráfica de uma dedicação e de um profissionalismo que pronto, tem que ter este agradecimento público. E obviamente também ao Lionel Duarte, que é o designer que desenhou toda a coleção. E neste caso, um designer numa coleção destas e num destes livros não tem só um papel, eu diria que tem um papel mais interveniente do que desenhar um outro tipo de livro, porque tem que ir ao encontro da obra de cada um destes artistas, mas ao mesmo tempo preservando uma coerência de uma coleção que se quer manter e que se quer contemporânea agora e contemporânea daqui a 10 anos. E daí também um agradecimento devido ao Lionel Duarte, que é o designer que concebeu toda a coleção. No âmbito desta coleção haverá ainda mais 2 livros que ainda estão em fase de processo, um que tem a ver com, digamos, com a abrangência dos artistas da Galeria das Salgadeiras, onde estará a Inês, onde estará o Rui Soares Costa, o Rui Horta Pereira, a Daniela Creste e outros artistas. E depois um outro projeto específico que se chama ACA, que também este também faz parte, com a coleção e com a série que desenvolveste no Japão, que depois deu a série da Antecâmara, que é uma exposição que esteve na Galeria das Salgadeiras, depois também a Ana levou como conceito para uma feira de arte em Madrid e neste momento está em Barcelona na Project Art Gallery. E esse projeto vai também dar origem a um livro desta coleção. Acho que queria ver se não trouxe as minhas cábulas, estão ali atrás no caderninho, isso não escapa nada. Exatamente, sim. Antes de... Sim, só queria deixar isso para o fim. Queria só... Este tipo de trabalho que fazemos com os livros tem uma preocupação, e eu costumo dizer que eu sou muito chato. Aliás, estou a trabalhar com o Alfredo aqui num livro, acho que eles têm corrido muito bem, mas nós temos que ir ao pormenor, e esse pormenor, seja na criação da narrativa, e já lá iremos, seja no cuidado com aspectos gráficos ou aspectos técnicos, não é? Por exemplo, se nós usarmos, isto pode ser uma coisa muito específica, mas é um exemplo que eu costumo dar. Se nós tivermos, vou dar aqui um exemplo do caso, por exemplo,
para nós conseguirmos abrir bem este livro e vermos bem a obra da Inês nesta dupla página e este livro poder ser aberto, como vocês estão a ver, ele pode ser aberto assim e não se estraga, é porque ele foi usado como, foi acabado com uma cola a frio. Se nós usarmos uma cola quente, o livro não abre bem e nós não conseguimos ver a obra na totalidade. Portanto, é ir cuidar de todos esses pormenores, desde os aspectos da narrativa, desde os aspectos gráficos até os aspectos técnicos de produção, e daí tentarmos trabalhar com as melhores pessoas em cada uma destas áreas. Pronto, não quero entrar muito no livro de Inês, e passo já de seguida a palavra à Andreia, que tem e foi construído com esta lógica de termos obviamente, tem uma parte, o texto introdutório da Andreia, mas depois tem uma construção em que nós, muitas das vezes, a dupla página, podemos induzir que a imagem é a mesma ou que são duas imagens distintas e deixar às vezes essa dúbia leitura ao próprio leitor quando está a interagir com o livro. Isso é, pronto, depois há obviamente esta questão depois de um outro texto que nos faz uma pausa no meio do livro, mas eu diria que a construção desta narrativa do livro, não sendo, podemos ter uma narrativa que seja cronológica ou temática, aqui dá espaço ao leitor para entrar na obra da Inês, na obra e na arquitetura de Belgrado. E acho que foi com isso, e é uma diferença que podemos ver deste livro para os outros, e tentando adaptar essas narrativas a cada uma das obras dos artistas. E se calhar para entrar dentro da obra da Inês, passo a palavra à Andreia. Obrigado. Obrigada. Muito boa tarde a todas e a todos. Bem, antes de mais é um gosto estar aqui e agradeço-te, Inês, pelo convite, pelo desafio. Foi, de facto, um desafio, porque escrever sobre a obra da Inês, já por si só, é isso mesmo, um enorme desafio. Escrever sobre uma arquitetura que, efetivamente, é muito tangencial ao universo dos conteúdos que, efetivamente, nós, enquanto arquitetos de Portugal, deste lado um pouco mais periférico desta dimensão europeísta que aqui tão fortemente carrega a narrativa do contexto do património arquitetónico jugoslavo, é também um desafio que obrigou a alguma investigação para que o discurso correspondesse ao olhar detalhista que as fotografias que o livro apresenta e que o teu trabalho apresenta redobram. E nesse sentido, efetivamente, eu tive de pedir uma ajuda, como estávamos há pouco a falar, tive de pedir uma ajuda ao arquiteto Eduardo Souto Moura e ao Dalcom para me recomendarem bibliograficamente as ferramentas, portanto, para eu construir um enquadramento, um quadro conceptual, um quadro referencial para produzir o meu próprio discurso também. Porque eu julgo que falar sobre a tua obra nunca pode ser só falar sobre aquilo que se vê. Porque tu também não ofereces só um ponto de vista. E eu penso que a imediata captação, o imediato olhar sobre qualquer uma das tuas fotografias da Inês, eu agora dirigi muito o discurso para a Inês, mas naturalmente, podem sugerir que há uma espécie de congelação de um momento. Mas a partir do momento em que nos prestamos ao espaço de contemplação com o tempo, e é por aí que eu inicio este texto, nós percebemos que há muitas camadas temporais no teu trabalho. E essas camadas temporais estão intrinsecamente conectadas com as camadas temporais também deste património arquitetónico jugoslavo. Portanto, não falamos de um só tempo, falamos de contemporâneos de muitos passados, que tiveram vozes audazes, muito arrojadas, e que, efetivamente, e quase paradoxalmente, criaram um discurso profundamente inovador e construíram massivamente.
e também este teu trabalho demonstra muito bem isso. Inclusivamente, e não só porque tipologicamente nós não temos só a casa, portanto, nós temos vários espaços arquitetónicos aqui representados, e esses espaços, portanto, que vão desde o espaço público, portanto, o lugar de encontro por excelência, e curiosamente muito importante também, esses desenhos urbanos muito importantes na arquitetura jugoslava, mas depois também o espaço mais íntimo, doméstico, mas o espaço de cariz mais social. E, portanto, é muito interessante vermos que as escalas variam, mas quase que podemos denotar que lá há um legado ensaísta que depois acaba por contagiar o resto da Europa e que, efetivamente, no discurso do modernismo, muito se inicia lá. E, portanto, é muito interessante perceber que, em contexto de tensão, eu abordo muito o Tito e a Guerra Fria e tudo mais, mas, portanto, num contexto de tensão é importante percebermos o que é que cria, o que é que permite à criação, mesmo que seja uma criação da escala humana. E, enquanto arquiteta, muitas vezes nós, aliás, eu digo isto aos meus alunos e incito isto, que é a ideia de entendermos o nosso corpo enquanto uma unidade de medida. E eu acredito que para um fotógrafo isso seja igualmente importante, a questão da escala, e principalmente um fotógrafo tão sensível para a questão da arquitetura e para o universo do espaço. E quando nós pensamos e olhamos para estas fotografias, e algumas delas estão aqui gentilmente cedidas pela Inês e pela Galeria das Salvadeiras, que efetivamente também congratulo muito pela coragem desta emissão, desta narrativa, que é efetivamente, é muito importante ser replicada, trazida para a luz do dia. E quando nós vemos estas fotografias, nós percebemos que efetivamente não há a escala humana, no sentido em que o homem, enquanto espécie, não está ali representado. Portanto, parece que os espaços foram abandonados, mas que estão perfeitamente, que acabaram de ser abandonados. Portanto, não estão abandonados e à mercê do pó, algumas sim, mas quase que como que uma pandemia ou uma guerra tivesse sido instalada e de repente os espaços fossem abandonados. Mas isto também, uma vez mais, traz-nos aqui um outro tempo, não é? Um outro tempo de percebermos que muitas vezes aquilo que confere efetivamente o cariz de validade arquitetónica pode não ser apenas o edificado, mas a produção de conhecimento sobre, no caso, a arquitetura. E, portanto, eu acho que isso é o que distingue uma arquitetura válida de uma não válida. Eu não vou falar de boa arquitetura e má arquitetura, porque acho que isso já é mais do critério subjetivo. E aqui o trabalho da Inês apela ao pormenor. E eu julgo que é esse pormenor que nos traz a dimensão humana, porque nos põe a nós no lugar do observador, coloca-nos a nós, transporta-nos a nós para o espaço fotografado. Quando há este detalhe, esta profunda sensibilidade, singular sensibilidade, de apelar ao detalhe, a um detalhe que rapidamente nós possivelmente não iríamos alcançar, nós, no nosso corpo e na nossa unidade de medida, com o nosso olhar sobre o mesmo ponto de altura dos nossos 1,70 m, segundo o módulo do Corbusier, não iríamos alcançar, a Inês vai mais fundo. E ao fazer isso, projeta-nos ou convida-nos a nós para nos projetarmos para este universo, que é profundamente rico, válido, complexo. Vocês vão percebendo aqui que há muitos pontos de fuga, é certo, e esses pontos de fuga vão-nos trazendo várias questões quase que arrepiantes da arquitetura, tem aqui tudo. Portanto, eu quase que diria que isto, por ser produção de conhecimento em arquitetura, é arquitetura, o que a Inês faz. Porque é quase como se fosse uma segunda não digo, mas quase uma quinta geração desta que impõe um novo discurso e uma nova linguagem sobre os contemporâneos do passado e acrescenta um novo olhar, acrescenta uma nova linguagem. Eu acho que isso é fazer arquitetura. Quando nós olhamos para estas fotografias, nós vemos questões como ritmo, pausa, percurso, textura, a sombra como matéria, que é algo profundamente incontornável para uma ferramenta e matéria de trabalho e arquitetura, não é? Uma luz que às vezes é difusa, outras vezes é palpável. Portanto, tudo isto faz parte dos universos dos discursos da arquitetura com que nós trabalhamos no dia-a-dia. E, portanto, eu julgo que nós também conseguimos ver aqui no trabalho da Inês um conjunto de conflituosidades, diria.
Imagino que, e de antemão, as conflituosidades que todos conhecemos, mais históricas, portanto, que são aquilo que nos mantém, de alguma forma, cientes do quão complexo foi o processo de construção de qualquer um destes restícios objetuais, né, de arquitetura, mas também outros conflitos que eu imagino que seja o processo do fazer, não é? O estar no lugar e o observar, e o captar e o enquadrar pictoricamente e decidir oferecer aquele preciso enquadramento, quando o universo é tão vasto, tão rico. Estamos a falar de uma arquitetura modernista que efetivamente se dava ao luxo de um detalhe, não é? Com muitos cuidados, e eu volto a dizer muitas texturas, esta imagem que é paradigmática disso, não é? As questões de quase não estivemos no lugar, mas se cerrarmos os olhos conseguimos projetar e quase conseguimos tatear cada uma destas paredes que contrapõem com o aveludado que está no chão e da cadeira, e que depois quase que congela ou esfria quando nós seguimos para o corredor e temos já uma mármore com as estereotomias muito bem marcadas. Portanto, isto é uma lição de arquitetura muito, muito profunda. E, portanto, foi para mim um prazer. Eu acho que há muito mais para descobrir ainda sobre a arquitetura jugoslava, especificamente aqui com este caso paradigmático de Belgrado. Eu aprendi imenso. Eu acho que este é um livro que nos permite a sorte de podermos revisitar e rememorar, quase como um elogio à própria rememoração que me parece que Inês, que tu, Inês, fazes quando nos permites olhar sobre este legado. Portanto, vou passar a palavra e vou uma vez mais congratular-te pelo extraordinário trabalho aqui feito, pelo singular. Muito mais haverá por dizer, não vou ser redundante e fazer passagens do texto, não me parece necessário. Convido-vos a visitar e revisitarem este livro, porque eu acho que também a fotografia por si só, enquanto objeto, se permite isso. E este traz muitas camadas, e inclusivamente eu própria, retiro próprio, quando revi este livro hoje, agora neste formato objeto, descubro coisas que não tinha visto até então, e eu dissequei bastante cada uma destas fotografias. Portanto, é isso. Eu acho que há muitos momentos aqui ainda para descobrir, e os silêncios que estão de alguma forma latentes nestas fotografias trazem-nos muitas metáforas. Eu acho que isso é o que está ainda por descobrir para mim. Que cores é que eu posso retirar mais daquilo, que ritmos posso retirar mais do livro, que suspensão posso eu permitir-me mais, e por isso é que vou revisitar este livro sempre que puder. Parabéns, Inês. Quase que fico sem palavras. Muito obrigada por este discurso tão profundo e, enfim, eu se calhar agora conto um bocadinho como é que foi o processo do meu trabalho e como é que chegamos a este livro. Já a Ana e o Cláudio também já explicaram um bocado como é que começou e o processo, mas no fundo a Ana estava a falar quando esteve em Belgrado, se tinha lembrado de mim, e eu, o início para mim neste projeto foi com uma vontade de fotografar a arquitetura socialista, a minha ideia inicial era fotografar a arquitetura em países da ex-União Soviética. E eu falei com a Ana na altura e disse-lhe isso, e aí ela disse-me que falou em Belgrado, e havia esta possibilidade de fazer a exposição no Belgrado Photograph. E então eu achei que era um bom compromisso, apesar de, enfim, não ser da ex-União Soviética, aproximava-se ali o suficiente
na medida em que foi construído um grande património sob um regime político, não é, socialista, na altura do Tito. E foi assim que eu comecei, e foi assim que a minha investigação começou. Pronto, normalmente o processo começa com a investigação profunda, como é a cidade, que edifícios é que existem, depois pedido autorizações. Neste caso, depois a Embaixada de Portugal em Belgrado deu uma enorme ajuda, porque para chegar a instituições mais, enfim, mais difíceis, mais reservadas, foi muito importante o apoio. E eu não conhecia Belgrado ainda, e quando cheguei à cidade, apaixonei pela cidade verdadeiramente, porque acho que tem muito a ver com o meu trabalho. E tem uma patina, uma decadência, respira as histórias, sente-se imensos períodos históricos diferentes, desde o período otomano, apesar de haver poucos exemplos. Depois temos o período modernista, anterior à Segunda Guerra Mundial, e temos depois um corte muito forte, quase como uma tradição. Depois temos os edifícios socialistas e brutalistas, pronto, que era isso que me levou inicialmente à cidade. Mas o que aconteceu foi que eu, ao andar pela cidade, descobri imensos espaços, imensos edifícios construídos no período depois de ser formada a Jugoslávia, em que começou a entrar muito dinheiro em Belgrado, na cidade, e foi construído um património muito vasto de imensos edifícios de habitação modernistas, nos anos 30 principalmente. E esses edifícios estão, a maior parte, aliás, a cidade está bastante decadente, então, mas eu fiz em Belgrado o que fiz também aqui no Porto, quando fiz o meu projeto do Porto Interior, que era andar pela cidade, entrar em edifícios e fotografar, no fundo, às escondidas, sem pedir autorização a ninguém. Ao contrário dos edifícios socialistas, que foram sessões muito formais, com pessoas a receberem oficialmente. Portanto, o projeto, que era inicialmente sobre o período socialista, passou a ser também, no fundo, teve um acréscimo deste período modernista anterior à Segunda Guerra Mundial. Um dos fatores também que contribuiu para esta inclusão deste período foi, eu conheci um sérvio que é fotógrafo e designer, e estava a apoiar no Gallery Photoman, e andou comigo, ajudou-me também a descobrir novos espaços e a ter autorizações, e era um grande entusiasta da arquitetura da cidade, principalmente modernista, pré-Segunda Guerra Mundial. Ele apresentou-me a um amigo seu muito entusiasta também, um advogado que esteve fora de Belgrado durante bastantes anos, mas que voltou, recuperou um prédio que tinha sido mandado construir pelo seu avô, um prédio modernista com influências do Corbusier e Mies van der Rohe, quer dizer, assim, enfim, que é o prédio, que é o edifício que vem no livro. Que é o Marko Simic, o dono do apartamento que eu fotografei nesse prédio, nesse edifício. E ele contou uma história desse edifício, e foi muito importante a inclusão no livro, porque o edifício foi mandado construir nos anos 30, pronto, um edifício modernista, mas depois a história do edifício passou por muitas alterações, principalmente com ocupações, com mudança, com o fim da Jugoslávia, com a ocupação de alemães durante a Segunda Guerra Mundial, quer dizer, a família que tinha sido, no fundo, a família burguesa, não é? Dona do edifício, passou a concentrar-se só no apartamento, em que os avós estavam numa divisão e os outros avós noutra. Enfim, depois disso veio o Tito, em que também os condicionou
enfim, ocuparam também outros, novamente, o edifício, enfim. O edifício, no fundo, contém tem uma história bastante interessante e que conta também o edifício, a história do edifício é a história também de Belgrado e da Sérvia, não é? E da Jugoslávia. E eu achei por isso que seria interessante usar como um case study para incluir no livro. Portanto, o livro foi, no fundo, foi construído não cronologicamente, mas construído, no fundo, conta a história da minha relação com a cidade e como eu experienciei a cidade. Primeiro são os edifícios socialistas, depois conheço o Marco e o Sinicha e fotografo o apartamento do Marco, que faz, no fundo, a transição para depois para todo o período modernista, antes, não é? Pré-Segunda Guerra Mundial, que eu descobri ao chegar à cidade. E pronto, e assim se construiu o livro. De resto, enfim, sim, é verdade, a Ana está aqui a lembrar que vai haver-se no livro. O Sinicha e o Marco, quando ajudaram também até bastante com as referências, procuraram lugares de ruas, porque eu andei muito um bocado à sorte na cidade, e eu quando entrava num edifício, tirava uma fotografia com o iPhone que me fazia a localização onde estava, então ele depois ajudou-me a reconhecer e a localizar os edifícios e os anos de construção e os arquitetos dos edifícios, eles ajudaram muito nesse aspecto. E pronto, e depois quando eu mostrei-lhes o resultado, eles ficaram tão entusiasmados e são mesmo uns apaixonados pela cidade que me propuseram, quando eu fosse agora apresentar o livro a Belgrado, fotografasse ainda mais para fazer um livro ainda maior sobre Belgrado. E aqui já incluir, já ser fazer um livro sobre Belgrado modernista em todas as suas acessões e períodos, no fundo, englobando os vários tipos de modernismo. Pronto, e isto vai acontecer para a semana, na quinta-feira, vou iniciar um segundo período, pronto, e desta vez eles é que estão a tratar de toda a logística das sessões fotográficas, o que é muito bom. Enfim, eu também gostava de mencionar, primeiro que os livros fazem-se também são equipas, não é? E realmente, primeiro este livro não poderia ter acontecido sem a Ana, enfim, passei a Galeria das Salgadeiras, porque realmente foi, e tem sido impulsionador enfim, do meu trabalho, tem sido muito importante para a evolução do meu trabalho e de novos projetos. E o Cláudio Barroso também teve, enfim, foi a organização do livro e, enfim, este também é uma parte muito importante. E o livro, o texto da Andreia, enfim, eleva o livro, não é? Quer dizer, faz com que o livro seja, enfim, uma peça mais válida, sem dúvida. Mas também eu acho que eu fiquei muito contente com o design do livro, porque acho que às vezes o design pode estragar o livro completamente. E o trabalho, sim, é verdade. E além de ter gostado individualmente do design do meu livro, eu acho que fazer parte desta coleção torna ainda mais forte e mais válido o livro. Por isso, deixou-me bastante satisfeito. E pronto, e acho que só tenho a agradecer a todos por estarem aqui comigo a apresentar este trabalho e por ter um público também a assistir enfim, à apresentação, porque é sempre importante enfim, estarmos aqui validarem o nosso trabalho. Não sei se têm alguma questão.
termos aqui público e de realmente este no fundo ser um momento de partilha e convidar enfim, os presentes, uma pergunta, um comentário, alguma coisa que queiram acrescentar, enfim, às várias perspectivas do livro que aqui trouxemos com estas 4 pessoas, apresentações que fizemos, e convidar-vos também um pouco para algum comentário, partilha, sugestão, crítica, pergunta, sintam-se à vontade. Eu queria a primeira, porque o Manuel António Pina, quando havia estas sessões, dizia assim, pronto, a primeira pergunta é sempre difícil de ser feita, passemos já à segunda. Então, eu facilito isso em vez de passar à segunda para a primeira. Que eram 2 coisas. Primeiro, eu gostei muito na fala da Andreia, na questão das camadas do tempo. E gostava de ouvir um pouco mais. Parecem que são layers, são plataformas, são camadas. Pronto, gostava de ouvir, desenvolver um bocadinho isso mais, tem muito a ver também com uma leitura, se quisermos, filosófica, no sentido mais amplo do termo, porque a questão do espaço e do tempo cruzam-se inevitavelmente. A outra era o que aconteceu é a primeira vez que estou a ver as imagens, mal folhei o livro, mas estive atenta aqui, que é a Inês, enquanto fotógrafa, de espaços que são sempre muito improváveis para o comum, deixaram de ser improváveis, porque a Inês tem-se fartado de fotografar esses espaços vazios com algumas características. Só que há aqui um sentimento qualquer que nos faz entrar dentro da fotografia, quer dizer, dá vontade de habitar aquele espaço. Achas que isso tem a ver, portanto, isto era a pergunta para a Inês, se tem a ver com o ponto de vista, com a perspectiva, se é uma preocupação, por exemplo, tua, quando estás a fotografar, pensares assim, quem vê esta fotografia, será que a vai ver como eu vejo, será que vai, no fundo, estás a entrar nos espaços, conheces os espaços. Portanto, como é que tu querias, porque de facto querias, não é só neste trabalho, é noutros trabalhos, seja uma sala, neste que aparece agora aqui, seja no átrio de um prédio de habitação, seja num espaço com todos os amplos espaços que aqui aparecem. Era um bocado isso que tenho curiosidade aqui, enquanto fazer também fotografia, curiosidade nesse teu olhar. Como é que tu constróis este olhar que nos leva ao lugar, que não é um olhar frio, na hora de se entrar? Podes começar pela Andreia. Enfim, eu acho que isto é a minha linguagem, é uma linguagem que eu criei, enfim, que começou com o Porto Interior, com as fotografias do Porto, e que permitiram um bocado sempre, acho que eu, continuar, enfim, esta linha, estes ambientes que transmito, quer dizer, é uma mistura, pronto, há vários fatores que contribuem para isso, acho eu, enfim. Primeiro, eu tento fotografar nunca o óbvio, nunca o postal, nunca a sala principal, tento sempre fotografar, pronto, pontos de vista que parece que, pronto, que as pessoas normalmente não olhariam. Espaços interiores também é importante, porque faz a diferença, é mais, enfim, são, enfim, acho que é mais, são mais passíveis de transmitir essa sensação, se calhar, de intimidade, de mistério, ou uma coisa que dizem sempre das minhas fotografias é que parece que alguém acabou de estar ali e já não está. A presença humana não está, mas sente-se. Era como a Andreia estava precisamente a dizer, é uma coisa recorrente. Enfim, não é uma coisa propositada que eu tenha feito, enfim, que eu faça propositadamente. Mas é a escolha de espaços, enfim, vazios, enfim, na verdade eu acho que a utilização de grandes angulares faz com que as linhas deem um certo dinamismo à imagem e que, pronto, que contribui para enfim, uma sensação de entrada nesse espaço.
A cor também é uma coisa que eu faço, a uniformização da cor, enfim, em todo o meu trabalho, que é, pronto, vou sempre assim, pronto, tecnicamente é de estaturas cores, enfim, dou uma certa cor quente, amarelada, quer dizer, tudo isso mexe um bocado acho eu, com a transmissão destes ambientes, destas sensações. Agora, é tudo também, quer dizer, o momento do enquadramento também é muito intuitivo, acho eu. Enfim, acho que não consigo explicar melhor. A investigação que fazes destes espaços também dá uma outra... Não, isso é essencial. Eu esqueci-me dessa parte, claro. Porque é essencial a história que esse espaço tem e o que eu conheço também nesse espaço, obviamente. Aliás, os projetos começam todos, os meus projetos começam todos agora, quase todos, com uma investigação prévia teórica não é? Eu marco normalmente as sessões, não sei o que é que vou encontrar, não é? Por isso, a história desse espaço, que eu já conheço antecipadamente, também é importante. Pronto, e neste caso, até os espaços que eu entrei espontaneamente na Sérvia, eu também já conhecia a história da Sérvia e essa história também, nessa altura, não é? E essa história foi importante também para comunicar este conceito. Vou só acrescentar aqui uma coisa. Eu tive o privilégio, como galerista e como curador, não costuma acontecer isto, a não ser, obviamente, quando há relações íntimas, digamos assim. Mas eu fui com a Inês precisamente no início da residência e estávamos juntas em Belgrado para a exposição Antecâmara. Então, o primeiro contacto que a Inês teve com Belgrado, estávamos as duas. Então, acontecia muitas vezes, íamos assim a andar no meio da rua, a Inês parava, entrava disparada, a ver se a porta estava aberta do edifício. Algumas estavam fechadas, voltava para trás, mas as estavam abertas, entrava, tirava a fotografia e depois dizia, mas isto se calhar não é bem o que eu estou à procura, porque ainda estavas muito com aquela ideia inicial. Portanto, eu acho que aqui, só para acrescentar um bocadinho a este processo, né, que estavas a falar, também acho que houve do teu lado, e acho que isso é bom quando acontece com os artistas, também estarem predispostos a esses acasos e a essas revelações e essas surpresas, não é? Porque no fundo tu ias com uma ideia, primeiramente, para um trabalho que ias fazer em Belgrado e depois acabou por se alargar e se expandir para outras épocas, porque de facto aquilo que foste encontrando estava-te a chamar para aí. Portanto, o também estar atento e disponível e predisposto a que a realidade, os contextos, as situações nos levem e nos puxem para outras coisas, sem sair daquilo que era o teu objetivo principal. Eu acho, para mim, como tive o privilégio de assistir a isso, e guardarei sempre com surpresa, com carinho e com uma boa memória, essa tua surpresa de cada vez que entravas, o que é que ias encontrar, que era... Isso foi uma experiência muito... Enfim, só para mais uma partilha. Obrigada pela questão. Eu acho que há duas coordenadas para aquela reflexão que eu fiz sobre a questão do tempo, não é? Que de alguma forma norteia o texto. Por um lado, a questão de estamos a observar, ou melhor, estamos a falar de um património que tem, vamos dizer, um determinado tempo, captado por um outro tempo, observado num outro tempo. Portanto, logo aí, 3 tempos em diálogo, não é? Que logo, à partida, acrescentam dados, informação, portanto, camadas. Daí é a questão. Mas, não obstante essa relação, depois a outra que eu fiz tinha que ver com os tempos históricos, que de alguma forma a Inês depois eximiamente sublinhou e reforçou, né? Cacofonia temporal, que de alguma forma se representava também pelos seus, vamos dizer, de alguma forma, milhares de desordenados governantes Belgrado teve e que de alguma forma também sintetizaram ou sintetizam aquilo que foi, aquela que pode ser entendida como uma governança profundamente desequilibrada e que deu espaço, de facto, também a muitas
a muitas linguagens, mesmo dentro do modernismo, porque havia muitas tendências, portanto isso ditou muitas absorções estéticas, muitos códigos, alguns canônicos que identificamos naturalmente, outros que às vezes até nos colocam aqui algumas questões. Portanto, estamos a falar o corte com o stalinismo e depois a morte do Tito, portanto 48, 80, só aí o universo de gingar das orientações é imenso, imenso. E de alguma forma, alguns dos teatros, universidades, portanto, que aqui estão fotografados, anunciam isso, apresentam isso. Portanto, fiquei muito contente de saber hoje do segundo livro, porque efetivamente o caso paradigmático, o caso de estudo de Belgrado, merece muito mais profundidade. Esta já é enorme para aquilo que nós conhecemos, não é? Mas efetivamente há tanto mais para dizer, tanto mais para fotografar e dar a conhecer, e esse olhar detalhista. E agora pegando na segunda questão que foi dirigida e lançando aqui outra, eu acho que o que nos seduz, parece-me que era essa a questão que estava a subliminar à pergunta, aquilo que nos seduz para nos projetarmos também para estas fotografias da Inês, talvez esteja associada à tal linguagem identitária da Inês, que de alguma forma sublinha, destaca a silhueta da forma, a textura. E é a textura aquilo que a maior parte das vezes, não é? Nós comumente dizemos que estamos a uma exposição, não é? O tocar na seda, o tocar no algodão, o tocar na madeira, o tocar na pedra, no cimento. Portanto, nós temos esta necessidade do toque, de tocar, não é? Isso faz-nos projetar, é um dos 5 sentidos, se só estivermos a falar dos 5 sentidos, que efetivamente é para lá depois da visão, aquele que rapidamente, imediatamente nos apraz exercer, não é? Utilizar, para nos situarmos. E a ideia do toque, enquanto elemento que nos permite a situação, não é? O estar no lugar, eu acho que sai muito enaltecido do trabalho da Inês. Não só neste trabalho, como em todo o trabalho da Inês, porque de facto este tratamento já é uma linguagem singular que nos apresenta, e efetivamente aqui só vem uma vez mais estar reforçada, e a mim torna-se convidativo, efetivamente, não só como arquiteto, convidativo estar aqui e sentir esta alcatifa em contraste com esta mármore, etc. E por aqui fora todas estas materialidades. Portanto, eu acho que a silhueta, a forma, a textura, saem aqui muito engrandecidos, e isso, no meu entendimento, faz-me querer projetar para estes lugares também. Outra questão seria a da luz. Muito bem captada a questão da luz, e nós efetivamente também somos muitas vezes seduzidos, não é, pela tal penumbra. Há tantos discursos que poderiam ser feitos através da luz. Só produzir um outro texto através destas fotografias que só falasse da luz seria mais uma matéria de análise. Portanto, é isso. Eu volto a dizer aquilo que disse há pouco. Eu acho que as múltiplas camadas não são só as temporais, são também aquelas que nos permitem, e com o tempo, isso só assim com o tempo se consegue, nos permitem descobrir muito mais sobre este lugar e muito mais sobre o trabalho e a linguagem da Inês. É verdade, falaste na luz e é um dos fatores mais importantes na fotografia, mesmo no meu trabalho também. E, enfim, acho que não ter medo da escuridão também, acho que procuro muitos espaços que é um bocado que tenham luz pontual, se calhar, enfim, e se calhar transmite um bocado esse... sim, exato, é isso, dirige-nos a nossa atenção, não é? São interiores. Porque a maioria deles são interiores, exato. Mais alguma questão? Sim, só por causa dos comentários. Tive a sensação, além de ter gostado muito do trabalho, que é remeter realmente para o Porto Interior, a quantidade de escadas é absolutamente incrível, também me remete ao Porto Interior. Eu, muito por alto, acho que contém 14
fotografias com escadas ou entradas, fora os elevadores, o que remete-me logo para passagens. E também, muitas das imagens eu pensei, isto podia ser em Portugal. Pronto, e não podia deixar de dizer, ainda esta que acabou, só imagino várias escolas, o botão de várias coisas, portanto, eu nunca estive em Belgrado, nunca estive na Sérvia, um país socialista, ao contrário do que me remete, que é um país fascista, mas não deixa de deixar curioso este toque entre as coisas, que muitas delas, muitas formas, se calhar por causa do modernismo, e eu não sou de todo especialista em arquitetura, longe disso, mas se calhar por causa disso as coisas se tocam um bocadinho. É só isso. Obrigado. Talvez algumas fizemos. Eu não sinto isso em relação enfim, que parece que estamos em Portugal, não sei. Talvez seja porque onde se sente mais diferença, na verdade, é no exterior. Principalmente os edifícios socialistas, mais brutalistas e mais desenhados, têm muito essa característica. Pronto, e o interior é sempre, se calhar, mais... Pronto, segue mais a linha, se calhar, do resto dos países, não é? A Andreia também poderá dizer isso mais, que é a área dela, mas... enfim. Só uma pequena... Se calhar este fica para a plateia, sabem também não. Sim, reforçando isto que a Inês estava a dizer e indo ao encontro da questão, mas partindo para a resposta das fotografias da Inês, talvez a tal dimensão detalhista, não é? Do detalhe, não sei dizer em português, mas o zoom-in, também não gosto de usar palavras em inglês. Sim, a redução da escala, não é? A aproximação ao objeto. Aquilo que não é o objeto é ao detalhe deste objeto arquitetónico. Ou seja, isso torna-se quase abstrata a escala, não é? Portanto, retira-nos dimensão. E, efetivamente, se nós estivéssemos a ver estes edifícios a partir de fora, ou no global, no total, íamos ter a ideia da massa, do todo, e percebíamos que é uma escala que nós cá não temos. Quando olhamos o detalhe, vemos de onde é que vêm, efetivamente, as influências que nós aqui recebemos modernistas, que, efetivamente, são reconhecíveis, e os cânones estão ali, não é? Os elementos estão todos, as materialidades também, as estereotomias também, e, portanto, isso também é uma questão curiosa, e este trabalho também acho que traz isso para discussão. Nós muitas vezes achamos, produzimos muito discurso sobre uma divisão historiográfica ou geográfica, e se calhar a fome é mesmo em todo lado. Portanto, isto não é uma questão de... Às vezes a tendência é muito mais rápida, e não é só pelos voos que agora temos, a propagação, o estilhaçar, não é? A disseminação das nossas linguagens é muito mais rápida do que aquilo que pensamos. E, efetivamente, se calhar estamos sempre, todas as épocas nos provam que mais ano ou menos ano para a frente, mais 10 ou 10 anos para trás, para a frente ou para trás, a verdade é que estamos todos a dialogar da mesma forma e a utilizar os mesmos códigos, que não são só a linguagem da palavra, mas outros estéticos, etc. E, portanto, eu julgo que aqui também é muito curioso, e é normal que haja essa identificação, que não é aqui a da escala. Essa nunca poderia ser, mas, efetivamente, o olhar da Inês vai para outra parte dessa questão, que é o do detalhe. E ainda assim, há elementos que nós acabamos por não ter cá, porque, efetivamente, e aí há outras influências, que inclusivamente são paradigmáticas, de mudança, porque há, às vezes, encontros de tempos, lá está, e desvios provocados por vontades sociopolíticas e socioeconómicas que aqui se denotam e que nós não acompanhamos, não é? Portanto, e aí as pequenas diferenças que se podem notar, mas de resto eu percebo que exista alguma identificação com alguns dos cânones aqui representados. Olho para esta imagem, imagino que o Éden, nos anos 50, que eu não conheci, nunca lá fui só por isso. Pois, exato, se calhar são mais coisas de Lisboa, se calhar, eu sou de Lisboa, portanto, se calhar remeto muito mais para coisas de Lisboa. Sim, claro.
Eu percebo o não é? Eu percebo o que está a dizer e acho que tem um bocado a ver com aquilo que a Inês partilhou antes da sessão, onde a Inês dizia que tinha estado na Gulbenkian, e a Gulbenkian ou o Eden têm referenciais que nos remetem, de certa forma, para estas imagens. Mas agora lançava um desafio, tem a ver com a questão do detalhe. Se olhares para o trabalho da Inês, da Antecâmara, do trabalho da residência que ela fez no Japão, no toque ao detalhe, e para este trabalho, eu acho que tem lá a tua marca, mas do ponto de vista da escala, eu acho que são trabalhos bastante diferentes. Mas pronto, lanço o desafio, como estamos a falar da questão da escala, eu acho que damos para estes dois trabalhos, tem a tua linha, a tua marca identitária, mas em relação à escala, eu acho que, não sei se pela arquitetura do Japão, se tem influência na tua fotografia ou não, eu acho que foste mais ao detalhe, foste mais para dentro. E lancei esse desafio, porque acho que é interessante fazer esse jogo. Eu fiz e achei super interessante. Eu acho que no caso do Japão, eu acho que a arquitetura é tão diferente que realmente se impõe mais. Eu acho que ou então eu é que quis abarcar mais do que o normal. Mas eu acho que não. Acho que os meus pontos de vista foram similares. Eu acho que a arquitetura é que realmente é bastante diferente. A diferenciação somente é a análise que eu faço. Ora bem, íamos acabar só uma pequena nota, que não é o detalhe, não é o pormenor, mas é o por maior. Por exemplo, houve aqui uma fotografia que me chamou imensa atenção, que é aquela que tem um relógio e aquilo que eu li como um contador, que com certeza não é um contador de eletricidade, e que atravessa muito desta conversa sobre a questão do tempo e como é que a Inês, a partir de alguns pormenores, e cada um, estava agora aqui um banco isolado, cada um de nós depois também se projeta aí. Para mim, aquele relógio e aquilo que era um contador, com certeza não é nada, é outra coisa, são depois sinais, os tais por maiores, o que a Andreia referiu, o detalhe, e gostei muito de ouvir a questão das texturas, a alcatifa, ao mármore, como é que nós depois olhamos a alcatifa, ao mármore, a madeira, e passado um bocado estamos ali num tato e que é uma outra dimensão. Pronto, isto levava-nos muito longe, e quem diz que este tipo de arquitetura, este tipo de fotografia, porque não tem gente, não é tão forte e tão rica quanto outro tipo de fotografia, não é verdade. Estamos aqui há 1h e quase há 1h30. Mas eu gostava de fazer uma constatação. Diz lá. Eu passei por Belgrado 3 vezes. Das 3 vezes à noite. E das 3 vezes para fotografar uma Chalti. A sério? Nos anos 70. E tenho uma ideia de Belgrado, de sombras, de espaço e de arquitetura exterior. Quando olho para estas fotografias, como toda a gente sabe, para mim, os espaços é o invólucro das pessoas. Só para fazer uma declaração de interesse. O que é que eu vejo aqui quando olho para estas fotografias? Deixa-me voltar atrás só um bocadinho. Sempre que eu ia... Deixa estar, eu falo. Não, estão ali, as pessoas estão a pedir para não ser o lado. Como eu disse, fui 3 vezes à noite para fotografar uma shopping. E sempre que eu ia a Belgrado, alguém me dizia: "Apá, aquilo é muito giro, é muito parecido, é o mais parecido possível com os países ocidentais. Não tem nada a ver com os União Soviética." Era uma coisa que se dizia na altura. Pronto, então agora retomo um discurso, já tínhamos falado, de facto, para mim as fotografias têm que ter pessoas, isso é para mim. Quando eu olho para estas fotografias, o que é que eu vejo? Vejo uma grande proximidade, de facto, com Lisboa, com a arquitetura de Cassiano Branco e com o Éden, como aqui já alguém referiu. Mas isso não é importante, porque as coisas são o que são, independentemente de onde são. O que me impressiona é que eu não gosto de fotografias sem pessoas, mas por acaso destas gosto, porque consigo ver as pessoas.
Consigo imaginar as pessoas no espaço. E é verdade, é uma grande proximidade do Porto Interior, este trabalho. É quase como uma continuação. Digo, quase como, não é uma afirmação, mas é uma coisa que me parece a mim, é quase como que estivesses a fazer o mesmo livro. É só isto. Eu normalmente não costumo gostar destas coisas, mas deixa eu ter agora. Deixa-me só contar uma cena com o Alfredo. Quando o tema em Lamego foi... eu não preciso. Quando foi a casa, liguei ao Alfredo a pedir-lhe: Alfredo, manda-nos fotografias com casa. E ele, com aquele modo soft, nestas coisas tem, estão a ver, ao telefone, disse assim: fotografias com casa. Eu não fotografo casas. Tu já sabes, eu só fotografo pessoas. Eu disse: tá, ok, mas as pessoas estão em casas. As pessoas andam na rua que têm casas. Portanto, tu, por favor, vai procurar as casas nas tuas fotografias. Ele, que é um operário, é um compulsivo, outro dia liga e diz: tenho quase 400 fotografias com casas para mandar. E é só para dizer que muito obrigada pelo desafio, porque eu nunca tinha reparado nas casas das minhas fotografias. De maneira que agora foi muito bom. Este encontro, eu estava para lá de Marrakech, como se costuma dizer, achava que não tinha casas, mas ainda ralhou-me, como quem tu não conhece o meu trabalho, parece impossível. E é muito interessante, pronto, esta ligação e como é que as coisas todas se atam e estão todas ligadas. Nós o que temos é ter a oportunidade e o tempo, a questão sempre do tempo, de as encontrar, de maneira que, Alfredo, cá se fazem, cá se pagam, apanhaste aqui numa apresentação de um livro, só com casas, e acabei por te contar esta história privada, mas que e foi uma excelente exposição. Biografia, gosto muito da cara. É, muito bom. Tá. Sabes que, já agora, para falar do livro, não das fotografias, mas para falar do livro, que é um assunto que eu e o Cláudio temos discutido muito, isto é o emblema das fotografias e é isto que fica. É isto que fica. E se não ficar, os livros são o objeto, são o embrulho da fotografia e se não ficarem bem feitos, bem impressos, bem paginados, depois morrem naturalmente, desaparecem. Os grandes livros não morrem. Nós temos vários exemplos de grandes livros de fotografia que ficam e cada vez valem mais. Não vou agora aqui citar nenhum, mas em Portugal há vários. Em Portugal há vários. Espero que este também seja um deles. Já agora vejo que eu faço também. Mas é que eu digo. Ora bem, vamos agora passar já para outra sessão com o Ricardo Fonseca, que já cá está. Força. Fazendo aqui um bocadinho, Tudo. enfim, seguindo aquilo que normalmente é um livro, uma espécie de ficha técnica, eu só queria reiterar aqui os agradecimentos, porque houve aqui algumas coisas que eu pessoalmente não falei, porque não vou demorar mais do que um minuto. Reiterar novamente o agradecimento ao Espaço Mira por nos ter recebido. Fazer um novo agradecimento à Embaixada de Portugal na Sérvia, que realmente foi extremamente importante no levantamento e nas autorizações que facultou à Inês, ao Belgrado Fotomance, também o apoio que a Câmara Municipal do Porto e o Garantia Cultura deram a este projeto. Obviamente que ao Leonel Duarte pelo desenho e aos intervenientes, novamente à Andreia, ao Cláudio e obviamente um agradecimento muito especial à Inês e à vossa presença neste momento. Tá bom? Muito obrigada. Obrigada.